dos pilares que nós caminhamos nele, no Ministério Nova Aliança. E o meu esposo, ele começou com o primeiro pilar, que é amar a Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem esteve no culto anterior? Quem estava aqui domingo passado? Parabéns por estar aqui de novo. E quem não estava, pode ter certeza. Você vai receber a porção do domingo passado e a de hoje. Porque Deus vai ser misericordioso com você. Eu vou lhe dar mais um pouquinho. Porque nós vamos trabalhar um pilar hoje bem parecido. E não tem como eu não voltar lá naquilo que o pastor Rantes ministrou semana passada. Porque hoje nós vamos ministrar sobre amar pessoas. E não tem como amar pessoas se não amar a Deus. Então, por isso que eu disse que você vai acabar recebendo um pouquinho também do culto passado, porque eu vou estar o tempo todo me reportando aquilo que o pastor Rantes ministrou e com certeza vai abençoar a sua vida. É claro que eu vou ter um texto base para isso, mas eu quero lhe dizer que eu vou passear um pouquinho na Bíblia e eu vou me esforçar para ser mais lenta, porque os irmãos já disseram: pastora, a senhora é ligeira demais. Não dá tempo nem quando eu vou procurar o versículo que a senhora falou, a senhora já está no outro. E eu vou procurar assim, com muita rapidez também, né? Que o pastor Rantes ainda vai ministrar a ceia. Então, nós vamos ler todos esses textos aqui à medida que a gente for caminhando, tá bom? Mas agora, eu quero ler um texto que está em Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao 39. Que diz o seguinte: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que coisa poderosa. Nós conhecemos os 10 mandamentos e Jesus não veio anular nenhum deles, muito pelo contrário, ele cumpriu todos eles, mas é como se ele tivesse feito um resumo. Jesus disse: olha, eu vou resumir em 12. Ame a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. E por que Jesus fez isso? Porque, queridos, quem ama a Deus acima de tudo e ama o seu próximo, ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai cobiçar o que é do outro, ele não vai tropeçar em nenhum dos outros mandamentos. Amém? Então, eu quero começar, pode passando os slides aí, por favor. Eu quero começar declarando isso: se eu amo a Deus, eu preciso amar pessoas. E eu sei que todos nós, em algum momento, vamos encontrar um desafio no sentido de estar perto de alguém diferente daquilo que eu sou. E por que eu digo desafio? Porque todo desafio é para ser vencido. E quando isso acontece, nós precisamos lembrar que quando Deus nos amou, a gente ainda estava todo errado. Ele não esperou a gente ficar ajeitadinho para Ele nos amar. E isso faz a gente se esforçar para que no amor de Deus a gente possa amar outras pessoas. E eu já quero diferenciar aqui amor de gostar. Porque às vezes você pode confundir amar alguém com gostar. E são duas coisas totalmente diferentes. As pessoas que eu gosto, eu levo para casa, eu tomo café com ela, eu levo elas para minha intimidade. Enfim, está muito relacionado a um sentimento que eu quero, que eu gosto de permanecer ao lado daquela pessoa. Mas o amor não. O amor, ele é uma decisão e ele é um mandamento do Senhor. Então você pode amar alguém que você não conhece, que você está vendo pela primeira vez. Já estou dando trabalho para a Duda ali, me tirar uma foto, né, Duda? Mas é assim mesmo. Então hoje eu quero começar com o primeiro ponto, que amar o próximo é um mandamento e não um sentimento. Por que amar o próximo é um mandamento e não um sentimento? Porque eu posso sentir uma dó, eu posso sentir uma pena de alguém e de repente eu não faço nada para que aquilo mude, porque aquela pessoa não é do meu convívio, porque aquela pessoa não faz parte dos meus relacionamentos. Mas a Bíblia diz
que quem ama a Deus precisa, além de se compadecer de pessoas que estão em situação difícil, fazer algo, porque isso é a expressão do amor a Deus. E João 15, verso 12, diz o seguinte: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei, ou como eu vos amei. O que o Senhor está dizendo? Amar o próximo é mandamento. Diga para quem está perto de você: te amar é um mandamento. Eu sou obrigada, querendo ou não, eu preciso amar você. E eu não vou fazer isso por uma obrigação. Eu falo obrigação, maneira de falar. Mas o amor do Senhor, ele nos constrange a fazer essas coisas sem que seja uma obrigação. Aleluia! E 1 João 3,11 diz assim: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Desde sempre o Senhor entrega essa mensagem. E 1 João 4,11 diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esses textos que eu li, ele está dizendo a mim e a você que amar o próximo é um mandamento. Então eu não posso simplesmente olhar o meu irmão e porque eu não gosto de algumas atitudes dele, eu decidi não amá-lo. Eu preciso amá-lo e, mais que isso, contribuir para que ele cresça e amadureça no Senhor. E Colossenses 3,12 ainda vai dizer o seguinte, até o 15: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha o tanto de coisa que o Senhor está mandando a gente se revestir. O que é um revestimento? Imagine que você está vestida em uma roupa e você veste mais uma por cima e fica revestido. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Eu preciso ter profunda compaixão. Eu preciso aumentar a minha bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Aí ele vai seguir o texto dizendo por quê. Ele diz, olha, suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros uns dos outros. E ele acrescenta dizendo, e seja agradecido. Agora olha para quem está perto de você e diga assim, você tem que me amar. E ainda tem que ser grato por isso. Ou seja, não reclame não. Além de Deus estar dizendo que você precisa me amar, amar o seu irmão, ele está dizendo e pode se alegrar. Não é amar de cara feia não, é amar sorrindo, é amar alegre. Pastora, mas a senhora não sabe o que foi que esse irmão me fez, que essa irmã me fez. Deus não quer saber. Ele quer saber que aquele amor que ele derramou na cruz através do seu filho alcançou você. E ele crê e acredita que você agora pode fazer mais pelo seu irmão. Ele acredita em mim e em você. Aleluia! Queridos, e se eu amo a Deus? Se você ama a Deus, a maior expressão que eu e você podemos dar do nosso amor a Deus é amando outras pessoas. É obedecendo aos seus mandamentos. A obediência visível é a expressão do valor interno que tem dentro de nós. Ou seja, se eu digo, eu sou obediente a Deus, eu amo a Deus, mas eu não faço nada que torna isso visível, eu não estou contribuindo para o crescimento do reino. Porque é quando eu demonstro isso, a Bíblia diz que o Pai é glorificado quando fazemos isso. E esse é o sinal de que nós somos verdadeiros discípulos, diz a Bíblia. Aleluia! Então Deus precisa ser a fonte de tudo aquilo que eu estou fazendo, de tudo aquilo que você está fazendo. Se a minha fonte da qual eu me alimento é Deus, eu não terei dificuldade em amar o meu irmão e em fazer algo para que a vida dele se torne melhor. Eu só preciso obedecer a Deus. Amados, e obedecer a Deus não é difícil quando a gente tem uma compreensão do que Ele fez por nós. Quantas vezes, atendendo alguém,
A pessoa olha para mim e diz assim: pastor, eu não vou perdoar não. Como assim? O perdão que eu e você recebemos, nós precisamos dar a outras pessoas. Pastora, mas a dor é grande, como é que a gente perdoa assim? Ei, você perdoa, a dor permanece, mas ela vai desaparecer. Porque quando você toma uma decisão, o Espírito Santo começa a trabalhar, você não vai fazer isso sozinho, amém? Tem um Espírito Santo morando dentro de você. E quando você decide, eu perdoo, o Espírito Santo entra. Se eu vou te ajudar, porque você nasceu para ser a expressão da glória de Deus. Aleluia! Amar ao próximo. Segunda coisa. Amar o próximo. Pode passar. Isso. Amar o próximo é a expressão visível do novo nascimento. Quem é que nasceu de novo? Aquela pessoa que um dia levantou a mão e disse: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Você nasceu de novo para o Senhor. Nessa hora, o Espírito Santo chega e entra com vontade dentro de você e diz: eu vou te ajudar agora a ser um bom cristão nessa terra. Eu vou te ajudar a você viver uma vida de aliança e fidelidade com o Senhor. E 1 João 4, 7 ao 8 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que o Senhor está dizendo? Se você é alguém que diz que nasceu de novo, mas você não consegue amar o seu próximo, tem alguma coisa errada. Você nem conhece esse Deus. Algo precisa acontecer, porque depois do novo nascimento, é natural, você vai ter lutas, desafios, mas o desejo, a decisão de amar o próximo precisa ser natural, na minha e na sua vida. 1 João 3, do 15 ao 16 diz assim: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. Tá difícil dar até um perdão, imagina a vida, né? Mas olha que palavra forte, irmãos. Isso é Bíblia. É a sua Bíblia, a minha Bíblia diz isso. Ele está dizendo: olha, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E está tão difícil a gente dar algo que pertence a nós. Quantas pessoas eu tenho encontrado na minha caminhada cristã que tem dificuldade de doar algo. Sabe, tem coisas que nós temos, amados, que são pessoais nossas, que a gente não abre mão. A gente ama tanto aquilo que a gente não abre mão. Isso me faz lembrar de um sapato que eu amava muito. Eu calçava tantas vezes aquele sapato, mas eu tinha um amor assim fora do normal. Ninguém podia pegar nele. E um dia, um ladrão quebrou o vidro do nosso carro, não levou nada, mas levou o sapato. Desconfie. Porque o cara queria com o sapato, né? Talvez presentear alguém. Mas desconfie que quando você fica sem algo que você ama muito, desconfie que Deus quer falar com você. Ao invés de reclamar, comece a dizer: Senhor, o que é que tu quer que eu aprenda com isso? Porque imediatamente eu fui orar. Sabe qual foi a minha oração? Senhor, eu declaro que o pé que entrar naquele sapato, Jesus vai salvar. Talvez eu, quando não tinha Jesus, eu tinha dito: ordinário, tomara que morra, tomara isso, tomara aquilo. Porque essa é a nossa linguagem quando a gente não tem Jesus, não é verdade? A gente já briga, a gente já quer fazer uma confusão. Mas eu decidi orar para que aquela pessoa fosse alcançada por Jesus. E eu creio que aquela pessoa foi alcançada pelo Senhor. Pode passar o próximo. Terceira coisa, amar o próximo é trilhar o caminho da grandeza. Pastora, que grandeza é essa? E eu preciso ler um texto um pouquinho mais demorado, lá em Mateus 5. Se os meninos quiserem projetar para mim, eu já leio aqui. Mateus 5, a partir do versículo 38. Isso, do 38 ao 48. Preste atenção, queridos, nesse texto.
Isso aqui é parte do sermão da montanha, dos ensinos que Jesus fez questão de deixar escrito para os seus discípulos, e esses discípulos também somos nós. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processar você e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham ser filhos do seu Pai. Olha que coisa poderosa. A característica de filho. A única maneira de expressar que somos filhos é fazendo essas coisas que o Senhor Jesus está dizendo. E ele diz para que vocês venham a ser filhos do seu Pai, que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Aleluia! Amados, parece pesado ouvir tudo isso, mas na verdade são caminhos que o Senhor ensinou para mim e para você ter uma vida leve na terra. Porque eu gosto de lembrar que a nossa vida não é aqui. Às vezes a gente está tão agarrado nas coisas dessa terra, que a gente está birrando mesmo. Parece que tudo que a Bíblia manda fazer, a gente faz o contrário, esquecendo-se de que a nossa vida não vai ser aqui. Nós estamos só transitando por aqui. Mas já já, eu e você, estaremos na glória com Ele. Aleluia! E Jesus, aqui nesse sermão da montanha, Ele está usando a lei e a cultura da sua época para expor as mentalidades erradas que aquele povo tinha e para provocar mudanças que eram necessárias naquela nação. Mas eu costumo dizer que tudo que Jesus deixou escrito é para mim e para você também. E no Sermão da Montanha, Jesus ensinou lições moral e de conduta para os seus discípulos. Agora olha para quem está perto de você e diz: está me ensinando hoje. O desafio de Jesus, sabe qual é? É que você avance para a grandeza que ele também tinha. Você lembra da grandeza emocional de Jesus naquela cruz? Quando ele estava já nas últimas, não precisava aquele soldado perfurar o seu lado. Mas ele fez questão de perfurar. Mas depois disso, o que foi que Jesus falou? Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que estão fazendo. Parece que o próprio diabo estava ali lutando para ver se Jesus blasfemava contra o seu Pai. E quantas vezes você e eu estamos em situações lutando para vencer uma circunstância e parece que alguém está sendo usado pelo inimigo para que eu e você não avance. Mas lembre-se, o Senhor espera de mim e de você que essa grandeza também nos alcance. É para lá que Ele quer nos levar. Essa mentalidade que eu acabei de ler, eu vou começar a me reportar esses textos, nem precisa colocar de novo, eu vou só ficar citando aqui, quando o texto que eu li agora, que ele diz: olha, vocês ouviram o que foi dito, é olho por olho e dente por dente. Jesus começa lembrando o quê? Lembrando da lei para aquele povo. Era normal, amados, alguém se vingar, estava previsto na lei de Moisés. Se você for olhar para Êxodo 21, lá, a partir do 24, você vai ver isso. A lei dava legalidade para aquelas pessoas, autorizava aquelas pessoas a se vingar. Então, qualquer um que matava o outro podia ir lá e matar. Se roubava algo de alguém, o outro podia ir lá e fazer também. Por isso que Jesus cita a lei, porque ele estava lidando com fariseus também. Mas ele estava ensinando aos seus discípulos qual era a mentalidade que eles deviam ter. E tem muito crente com mentalidade de fariseu. Diga misericórdia. Muito crente com mentalidade de fariseu. Aquele que diz assim: fulano me paga.
fez isso comigo, pois vai me pagar. Eu conheci algumas pessoas e eu já fui uma dessas pessoas que aprendi a dizer com a minha família, né? Com a família também a gente aprende umas coisas que não é muito legal. Quando a família não conhece Deus. Não tem nada melhor do que um dia atrás do outro e uma noite bem no meio. No Pernambuco, alguém conhece esse ditado? Vocês conhecem, gente? Muito bem. Eu aprendi que não tem nada como um dia atrás do outro, uma noite bem no meio, era alguém dizendo assim, tu vai me pagar. No dia certo tu vai me pagar. Vai chegar o dia ou a noite que tu vai me pagar isso que tá fazendo. Aqui também é assim? Diga assim comigo. Aliás, diga para quem está perto de você. Aqui era assim, diga. Agora não é mais. Eita, Jesus. Queridos, era normal fazer tudo aquilo. Mas quando Jesus chegou naquela época, isso mudou. Aonde Jesus chega, algo precisa mudar. As coisas precisam ser alteradas. E Jesus chegou e ele começou a dizer, olha, era assim antes de mim, mas agora não pode ser mais. Jesus chega para eles e diz, olha, se alguém ferir na face direita, dá também a outra. Sabe o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos? Olha, na lei, se te batesse numa face, tu podia arrebentar com a outra. Mas comigo não, eu cheguei. O negócio agora é diferente. E a minha pergunta é, depois que Jesus chegou na sua vida, o que mudou? Só olha para o seu irmão. Isso ajuda você a memorizar. O irmão que você puder olhar e diz assim, depois que Jesus entrou na tua vida, Daniel, o que mudou? Você não precisa responder, é só para você pensar. É só para você pensar. Como é que você reage, crente, quando alguém te dá um prejuízo? Quando alguém rouba algo que é seu? Quando alguém é injusto com você? Como é que você reage? Você é alguém que zanga e começa a praguejar? Ou você é alguém que corre e começa a orar, Senhor, tem misericórdia de mim, e ajuda esse irmão? Me ajuda, faz como eu, de vez em quando, fazia com meu esposo, ô irmão, me ajuda a ser crente. Isso para quem está perto de você aí, irmão, me ajuda a ser crente, irmão, me dá menos trabalho. Me ajuda a ser expressão da glória de Deus. Então, ao invés de você zangar e brigar, quando o irmão estiver fazendo algo que está machucando você, vai lá, irmão, dá um sorriso e diz, ô irmã Thalia, me ajuda a ser crente. Ô irmão João, me ajuda a ser crente. Me ajuda a ser a expressão da glória de Deus. Porque, amados, quando a gente facilita a vida do nosso irmão, nós estamos facilitando a nossa. No dia que você tiver compreensão de que birrar para atrapalhar a vida do outro, tá amarrando a sua, nesse dia você vira um crente bom. Porque eu conheço muita gente, eu já fui essa pessoa. Você deve estar pensando assim, meu Deus, mas essa mulherzinha era ruim. Era, irmãos. Eu era ruim mesmo. Mas eu louvo a Deus que hoje eu posso dizer eu era. E no nome de Jesus você também pode ou poderá dizer eu era. Quantas vezes eu batia no peito e dizia, não levo desaforo para casa. Eu não guardo almoço para janta. Aqui tem isso também no Pernambuco? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem não guarda almoço para janta é aquela pessoa que tipo assim, mexeu comigo, resolva agora. Valentão mesmo. Quem não leva desaforo para casa é aquele que resolve na hora, no tapa. Eu não quero nem saber. Mas sabe, queridos, eu aprendi que não levar desaforo para casa e nem guardar almoço para janta dá um problema sério na nossa vida. Aí eu costumo dizer, quem não leva desaforo para casa leva confusão, leva prejuízo. Porque toda vez que você vai agir na carne, tem um prejuízo gerado para você. Nós precisamos repensar a nossa maneira de viver. Porque Jesus, ele está nos convidando nesse sermão da montanha a viver além de uma justiça que é humana. A viver diferente daquilo que está lá fora. Porque, amados, quem não tem Jesus é natural. Ele brigar, ele zangar, ele entrar na justiça, ele, enfim, fazer coisas terríveis, maquinar o mal contra o outro. Mas na igreja de Jesus não é natural, não é normal. Lá no versículo 40 do texto que eu li, diz assim, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa.
Jesus está usando a lei de novo. Sabe qual era a lei, amados? Quando uma pessoa ganhava uma causa na justiça, sabe o que ele levava para casa como promissória? A túnica da pessoa que tinha perdido. Ali era a prova do pagamento. E Jesus está usando a lei para mostrar para aqueles fariseus e também para os seus discípulos que estavam ouvindo aquele sermão, como nós deveríamos ser para se parecer com ele, para exalar a justiça dele. Então, naquela época, a pessoa era obrigada a tirar a túnica, mas a capa não era obrigada. Por que não era? Porque a capa era uma roupa de frio. Então, a pessoa já tinha que tirar a roupa de baixo, a túnica. A capa, ela podia sair dali, mesmo tendo perdido aquela causa, ela deixava a roupa como promissória, mas a capa, a lei lhe permitia levar, porque ia protegê-la do frio. Aí Jesus chega e diz, fica com frio, dá a capa também. Você sabe o que é isso? É quando você já está no prejuízo, é direito seu, Deus olha para você e diz, sofro o dano, sofro o prejuízo, eu tenho muito mais para você. Não se preocupe, eu quero é que você se pareça comigo, porque você é o meu filho. Sabe, querido, Jesus chegou naquela nação e algo mudou na vida das pessoas. Quando Jesus chega, as coisas mudam na nossa vida. E Jesus está dizendo com isso, que eu e você precisamos estar dispostos a ceder para que o outro seja abençoado. Sabe, tem coisas tão pequenas, amados, como briga de vizinho, por exemplo. Às vezes é só um lixo que o vizinho está jogando na sua calçada. Já aconteceu comigo. Não tudo de ruim que se você pensar, já aconteceu um bocado na minha vida. Aí o vizinho está lá, todo dia. Sabe aquele vizinho que varre o lixo para cima da sua calçada? Isso é só um exemplo simples que eu estou lhe dando. Ou então aquele vizinho que bota a música altíssima. E você é servo do Deus Altíssimo, não suporta ouvir aquilo o dia todo ou a noite toda. Mas você é crente, você tem Jesus. Você foi chamado para viver além da justiça dos fariseus. Porque você agora é filho de Deus. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu lixo e o lixo dele vai jogar fora e vai dizer, Senhor, eu abençoo meu irmão com salvação. Pastora, mas o fulano lá já é crente. Já está salvo, o que eu faço com ele? Você vai dizer, Jesus, dá para esse crente a mentalidade que o Senhor já me deu. Dá para ele, Senhor, a convicção do novo nascimento e a certeza de que ele agora já é uma nova pessoa, de que ele não precisa viver a velha vida que ele vivia antes. Ele é bênção, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. E quando o vizinho do outro lado vier perguntar assim, fulano ou fulana, tu viu o vizinho? Todo dia joga lixo, tu não vai fazer nada? Aí você olha para a vizinha e pergunta assim, é na sua calçada que está jogando lixo? Pergunte não. Pergunte não, irmão, pergunte não. Você olha para essa pessoa e diz assim, irmã, Deus está me dando a oportunidade de orar por essa pessoa. Eu sou privilegiado, porque um problema foi gerado e eu sou a solução. Porque essa pessoa vai morar no céu comigo. Aleluia. Era assim que eu respondia, gente. A calçada é sua? Vai cuidar da sua vida. Aí eu estava aqui orando para um aceitar Jesus e ser salvo e estava tirando a outra da salvação, né? Bagunçando a vida da outra. No versículo 41, desse mesmo texto que eu li, de Mateus 5, vai dizer assim, e se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Sabe por que Jesus fez isso? Naquela época, também era lei e era costume dos soldados romanos entregarem suas bagagens para qualquer pessoa carregar. Então, tipo assim, estava lá, tipo um judeu passando, e aí o soldado olhava, ou porque era malvado mesmo, ou porque não queria levar o peso, ele pegava a carga e dizia, leve. Ele tinha, segundo o costume lá, ele podia carregar durante 1 milha aquela bagagem. Ele era obrigado a carregar. Agora Jesus chega e diz assim, carrega 1 milha e carrega mais outra.
Você já pensou? Parece até que o evangelho de Jesus ficou mais difícil. Não, queridos. Pelo contrário, você vai entender já por que Jesus nos ensina a andar além daquilo que é a nossa obrigação. Olhe para quem está perto de você e diga assim: o milagre está na segunda milha. O favor de Deus está na segunda milha, amados. Mas nós somos tão cheios de nós mesmos que quando nós nos chateamos, nós não queremos abrir mão. E Deus fica olhando. Eu imagino, amados, eu fico imaginando que Deus olha do céu, numa situação que a Cleide Dias está ali a ponto de perder a paciência e de fazer algo que não é para fazer. E o Senhor fica olhando: minha filha, eu estou crendo que tu vai acertar, porque eu quero te dar um presente, porque eu quero abrir uma porta para você. Queridos, muitas vezes, a porta que ainda não abriu para você, é porque muitas vezes você ainda não resolveu uma situação com um irmão seu. Tem gente que está com a vida amarrada, só porque tem um desentendimento com o outro. Pastor, e como é que você sabe disso? Porque eu já vivi essa vida. E eu decidi que eu não vivo mais. Porque o que tem no outro é sobre o outro. Eu não sou obrigada a carregar lixo do outro. A gente precisa entender isso. Se uma pessoa é de um jeito, você não vai alterar ela, só Deus altera. É por isso que o texto que eu li vai dizer assim: não se detenha no caminho do perverso. Não vá ficar trocando, como é que se diz? Batendo de frente com o perverso, porque não vai adiantar. Olhe para mim. Eu é que sou a expressão da glória de Deus. E você precisa ser essa expressão, porque eu já salvei você. É isso que o Senhor está dizendo. Lembra da história do jovem rico que o pastor Randerson ministrou domingo passado? Você lembra que o pastor, lendo o texto, ele citou que Jesus viu aquele homem e o amou. Você sabe o que é isso? Ser amado por Deus. Jesus olha para aquele jovem e o ama. E ele começa a perguntar para Jesus: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus diz o que ele precisa fazer conforme estava na lei. Sabe o que ele responde? Eu já faço tudo isso. Aí Jesus percebeu que aquele homem, ele era extremamente rigoroso nos princípios, ele realmente cumpria todos. Mas aí Jesus testou ele na segunda milha. Ele disse: pois tá bom, vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e segue-me. Naquela hora, o jovem rico se entristeceu, segundo diz o texto, e desapareceu da história bíblica. Você não ouve mais falar nele em nenhum lugar da Bíblia. Sabe por quê, amados? Porque aquele homem não estava disposto a andar a segunda milha. Ele estava disposto a fazer o que era a obrigação dele. Pastor, e o que esse texto tem a ver comigo? Às vezes, eu e você somos o jovem rico. Como, pastora? A gente só quer obedecer se fizer sentido. A gente só quer obedecer se estiver dentro das nossas obrigações. A gente só quer fazer se a Bíblia nos obrigar a fazer aquilo, ou se existir alguma coisa que me obrigue, um estatuto, uma regra, uma norma. Caso contrário, eu não faço. Eu não sou obrigado. E foi assim que o jovem rico se comportou. Ele pensou: eu já faço tudo que a lei manda. Eu não sou obrigado a me desfazer do que eu tenho. Em alguns momentos, o Senhor vai dizer para você doar algo. O Senhor vai dizer para você semear na vida de alguém, como me disse tantas vezes e continua me dizendo. De vez em quando, Deus sopra nos meus ouvidos: minha filha, faça isso na vida do fulano. Minha filha, entregue isso para tal pessoa. Ou então não diz a pessoa, mas diz: minha filha, entregue isso. E aí eu olho, Senhor, eu não sou obrigada, eu já dou meu dízimo. Quantas vezes eu vejo o crente dizendo isso? Eu já dou meu dízimo, eu já dou minha oferta. Aí o pastor vai inventar agora que vai arrecadar um dinheiro para arrumar a sala das crianças. Não, isso não tem nada a ver comigo. E vamos, viu, gente? Não, tem uma sala de criança top. Diga para quem está perto de você: eu vou investir nas crianças. Diga aí. Porque as crianças não é a igreja do futuro, não. Ela é a igreja de hoje. Criança é bênção. É por isso que você vai ver elas passeando aqui para cá, para lá. É bênção do Senhor. São elas que nós precisamos treinar bem direitinho para expressar a glória de Deus. Porque alguns crentes velhos,
Assim, nós que já estamos aqui de vez em quando não trabalham, já percebeu que criança é fácil para a gente ensinar as coisas? É por isso que dizem que crente velho dá trabalho. Mas nós não somos crente velho que dá trabalho. Nós somos crentes amadurecidos em Deus, amém? Amém. Esteja disposto a fazer o que ninguém faz. Esteja disposto a fazer aquilo que para você não faz sentido. Olha, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 17, você pode projetar aí. Eu quero que você olhe para esse texto. Preste muita atenção. Não, é Lucas 10. Se não tiver aí, eu tenho ele aqui. Aliás, Lucas 17, 10. Perdão, eu estou dizendo errado. Lucas 17, 10. Olha o que diz. Assim também vocês, diga eu. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Sabe aquela pessoa que cumpre o dever de cristão bem direitinho? A Bíblia está dizendo: você é inútil. Você não fez nada além daquilo que era a sua obrigação como cristão. Eu quero ver você fazendo algo que você não é obrigado. Eu quero ver você entregando a capa, quando você era obrigado a entregar a sua túnica. O que o Senhor está dizendo é: eu quero ver você ter atitude uns para com os outros, que vocês nunca tiveram, e que você não é obrigado a fazer. Amados, você não é obrigado a fazer uma visita na casa de alguém e dar um presente. Você não é obrigado a pegar o seu telefone durante a semana e ligar para qualquer pessoa que seja, dando uma mensagem da parte do Senhor. Não, o tempo é seu, você faz com ele aquilo que você quiser. Mas o que o Senhor está dizendo é que quando você gasta o seu tempo para abençoar a vida de alguém, é responsabilidade dele te abençoar. Aleluia! Olha o que diz Mateus 5:20. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Diga misericórdia. O que o Senhor está dizendo? Que eu e você precisamos ser diferentes dos demais. Nós não podemos nos comportar como os lá de fora. Queridos, quantas vezes, quando eu não tinha a maturidade que eu tenho, e quando eu não entendia o que hoje eu entendo, quantas vezes no meu ambiente de trabalho, eu me juntei com pessoas para falar mal do patrão? Ainda tem crente que faz isso. Quantas vezes eu me juntei depois de uma célula, ou depois de um culto como esse, lá fora com o meu irmão, para falar da mensagem que eu ouvia do irmão que não conduziu direito? Quantas vezes? Isso são coisas pequenas, que muitas vezes a gente acha que isso não influencia nada em nossas vidas. Mas o diabo está ganhando terreno com essas coisas, porque isso é natural para quem não tem Deus. Mas para quem tem Deus, o natural, sabe o que é? Alguém chega falando mal de alguém, a gente olha e pergunta: tu já orou por fulano, Daniel? Não, ainda não. Pois vamos orar por ele agora. Constrange a pessoa na hora. Experimente ter esse estilo de vida para você ver. Pastor, eu não sei porquê, mas lá na minha faculdade, ou lá no meu trabalho, sempre tem uma pessoa vindo fofocar nos meus ouvidos. Desconfie que você está no mesmo nível dessa pessoa, que se você tivesse se comportado como cristão da primeira vez, ela não vinha mais. Porque às vezes nós pensamos que fazer fofoca contra o outro é só quando eu falo. Não, mas quando eu escuto também. Eu estou alimentando o inimigo e alimentando a minha alma daquilo que não presta. E eu preciso estar disposto a mudar essas coisas na minha vida. O jovem rico, ele não alterou nada na sua vida com a chegada de Jesus. Do jeito que ele chegou diante de Jesus, ele saiu. E a minha pergunta para você é... Pode passar. Acho que você já passou. Tem uma pergunta que eu fiz. Eu não sei se está aí nos slides, mas eu vou fazer ela aqui para você. Qual foi o impacto que Jesus causou em você? Olha para quem está perto de você e pergunta, na pessoa que está na sua direita, qual foi o impacto que Jesus causou na sua vida?
Porque no jovem rico não teve impacto nenhum. Mas na sua, com certeza teve. Como é que você se comporta quando você se sente injustiçado? Qual é a sua reação? Só pensa. Como é o seu servir quando ninguém te elogia? Sabe, de vez em quando nós somos tendenciosos a querer elogio e não é pecado não, viu gente? Elogiar é de Deus. Eu sou alguém que gosta de elogiar. E gosto de ensinar os outros a elogiar, porque o elogio, ele gera criatividade. Quando você presta atenção, faz um elogio para a pessoa que está perto de você. Eu vou fazer para o meu marido. Amor, você é lindo. Ele fica vermelhinho, ó. Você é lindo. Duda, você é excelente. Olha a bochechinha. Mas quando você libera uma palavra de elogio, você libera o poder da criatividade. Isso é poderoso demais. Do mesmo jeito que você libera um poder maligno quando você diz algo ruim daquela pessoa. E às vezes, quando eu estava palestrando em algum lugar, que eu falava sobre o poder do elogio, o princípio do elogio, alguém perguntava assim: pastora, mas se a pessoa não tem nada que preste, se não tem nada bonito, como que eu vou dizer que aquela pessoa tem um negócio bonito nela? Eu disse: olha, tu procura mesmo que seja a unha do pé, a menorzinha, qualquer coisa, mas olha o que está bonito e diz: meu Deus, que unha linda. Pastora, vai fazer diferença? Vai. Rapidamente eu vou contar algo para vocês. Eu nasci em um lugar muito empobrecido e eu tive que andar descalça por muitos anos. E o meu pé, ele ficou bem feio. Eu era chamada de pé de maio. A gente já ouviram esse negócio aí de pé de maio? Alguém já ouviu? Pé de maio. Maio é um negócio de madeira quadrado assim, com um negócio enfiado nele que o povo batia o chão de barro. Alguém já viu isso? Acho que os mais antigos... ele conhece. Tem na construção, né? Eles não é dos mais antigos não, mas ele conhece. Então eu era chamada de pé de maio, porque o pé ficou feio. Vivia descalço, né? Não tinha um dinheirinho para comprar uma botinha para arrumar o pé. Enfim, queridos, eu aceitei Jesus, vim para a Nova Aliança e com muita vergonha do meu pé. Tinha muita vergonha, porque o meu pé era feio, os meus dedos eram afastados e meio esquisitos assim, porque na minha adolescência eu tive que usar sapatos menores que meu pé, porque eu usava as coisas dos outros para ir para a escola, e de fato meus pés ficaram bem feios. Mas Deus é tão lindo, que até hoje, de vez em quando eu estou com o pé do lado de fora, chega alguém do nada para mim, né? Mas foi o céu que enviou. Pastora, mas os seus pés são lindos. Gente, eu dou gargalhada. Ai, eu dou gargalhada de alegria, porque eu já fui curada. Hoje eu já acho os meus pés lindos. Mas quando alguém diz, é o Espírito Santo me lembrando: você é preciosa. Até aquilo que você acha que é defeito, para mim é lindo, porque foi eu que fiz você. Aleluia! Eu quero dizer que Deus, Ele ama você, Ele quer que você seja essa expressão desse amor para o seu irmão. Aleluia! A segunda milha, mas é sobre ir além daquilo que você é obrigado. É sobre fazer aquilo que você não foi mandado. Porque fazer o que você foi mandado já é sua obrigação. A Bíblia diz que você é inútil quando você faz só o que Ele manda. Sabe? Quando alguém disser assim... Eu vou usar a irmã Rose, porque a irmã Rose ela já faz isso de maneira extravagante. Quem já foi na casa da irmã Rose sabe disso. Irmã Rose, eu vou tomar um café com a senhora amanhã. Aí eu quero um cafezinho preto com bolo de puba. Sabe o que eu vou achar quando eu chegar lá? Eu vou achar assim uns 4 compotas de doce diferentes. Eu vou achar cuscuz, eu vou achar carne de charque, eu vou achar ovo frito, eu vou achar pão doce, pão de sal, eu vou achar tanta coisa para esse café. Por quê? Porque a irmã Rosa já entendeu. Ela faz além da obrigação. A gente fica constrangido, mas é essa mentalidade que Deus quer que a gente tenha. Então se alguém lhe pedir um cafezinho, e por falar nisso, se alguém lhe pedir um cafezinho, entregue também um pão de queijo.
Se alguém lhe pedir um copo de água, traga também um copo de suco. Ah, pastora, mas eu queria mesmo, era ir lá na casa da Stephanie. Eu já ouvi falar que a Stephanie faz um brownie. Gente, eu já comi. É maravilhoso. Ai, pastora, eu queria que ela me levasse lá. Irmão, planta semente. Vai lá na Stephanie e diz: Stephanie, eu quero convidar você e o Saulo para ir jantar lá na nossa casa. Descobre o que eles gostam e leva eles lá. Queridos, em pouco tempo, o brownie vai chegar na sua vida. É assim que funciona. Eu preciso fazer alguma coisa com carinho, porque eu já ouvi falar de um chocolate que ela faz, que não tem igual. Aí eu já estou dizendo carinho, mas é difícil de te ver durante a semana. Por quê? Porque eu já quero levar ela lá em casa. Sabe, queridos, nós precisamos aprender. Pastora, mas isso não é ser interesseiro na vida dos outros, não. Não, isso é cumprir princípios bíblicos. Porque a Bíblia diz que é para a gente andar acima das nossas obrigações. Mas isso, amado, é para quem quer andar além da religiosidade, além daquilo que é normal, é para quem quer viver coisas grandes. E eu decidi que eu quero viver coisas grandes. E eu quero gerar isso nessa igreja. Sabe, que as coisas se tornem fáceis para você. Que você não seja alguém que sofra para ter algo, porque as portas estão abertas, porque você abre portas para os outros. Aleluia! Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso está escrito lá em Mateus, no finalzinho do capítulo 45. Sabe, mas Jesus chega e diz: mas eu digo a vocês, ame os inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. E ele ainda diz, no verso 45, como a gente leu: para que vocês sejam filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre bons e sobre maus. Em alguns momentos tem horas que a gente queria separar, né? Jesus não manda chuva para aquele fulano, não. Manda só para mim. E o Senhor quer que a gente seja espelho da graça dEle. E Ele pergunta, isso aqui é a chave, eu já estou encerrando. Ele pergunta, amados: se vocês saudarem, se vocês amarem aqueles que amam vocês, qual a recompensa que vocês vão ter? Olha para o teu irmão e diz: irmão, tem recompensa. Tem recompensa. Então faça pelo menos por interesse, se você não quer fazer por outro motivo. Se você não quer fazer por amor a Deus, faça por interesse, mas receba a recompensa do Senhor no nome de Jesus. Se vocês amarem aquele que vos ama, que recompensa vocês têm? Se vocês saudarem só os seus irmãos, aqueles que vocês amam, o que estarão fazendo demais? Ele diz assim: os pagãos fazem isso. Ou seja, o povo lá fora faz isso. Mas tem tanta pessoa que não tem Jesus, que é mais generoso do que eu e você. Você deve conhecer muitos. Se eu e você não formos capazes de andar a segunda milha, nós também não alcançaremos as recompensas do Senhor. Quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino de Deus? Projeta para mim João 13, do verso 34 ao 35. Porque nós ouvimos no começo que Jesus disse: ama o teu Deus de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, do jeito que você se ama, ama o seu próximo. Aí Jesus veio e subiu o nível. Acho que ele achou que estava muito raso. Deixa eu subir o nível desse amor. Ele diz: olha, um novo mandamento dou a vocês: ame uns aos outros como eu vos amei. Subiu o nível ou não subiu? Agora não é como você ama assim, não. É como eu amo você. E Romanos 13, eu quero encerrar com esse texto de Romanos 13, do 8 ao 10. Pode projetar aí para mim. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo, cumpriu a lei. Pois estes mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Sabe,
Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. E é claro, amados, que a gente não vive cumprindo regras. Quem vive cumprindo regras não desfruta do favor de Deus. Não desfruta das recompensas de Deus. Nós vivemos por princípio. E esse é um dos princípios da nova aliança, que é bíblico. Amar pessoas. É por isso que essa mãozinha está lá fora. É a mão de Deus conduzindo a sua, mas também é a sua mão conduzindo outra pessoa a Deus. Nós somos uma igreja que ama a Deus e ama a pessoa. E talvez você que esteja aqui hoje possa dizer: pastor, eu já pertencia a essa igreja que ama a Deus e ama a pessoa. E eu até percebi amor de Deus, mas parece que ninguém ama a pessoa, porque uma tristeza aconteceu. E é nessa hora que você precisa entender que se Deus te fez perceber algo que para você não pareceu bem, Ele está dizendo a você: eu quero que você fique aqui para mudar essa história. Porque se tem alguém aqui que não está sendo capaz de amar, como está escrito lá fora, você percebeu, você vai ser o canal para ajustar essa pessoa e alinhar ela para o propósito de Deus. Mas tem gente que faz é correr, se ressente. Eu vou me embora daqui, aqui não é meu lugar. Sabe que Deus não está nos dando lugares confortáveis. Deus está nos dando lugares que muitas vezes são desconfortáveis, para que a gente possa gerar Ele na vida de outra pessoa. E amor, ele requer ação de doar. Amar pessoas é a expressão do nosso amor a Deus. Não tem como eu e você ter uma espiritualidade saudável se a nossa vida não tocar em pessoas. Se você ama a Deus e não consegue alterar a vida de pessoas, tem algo errado que precisa ser revisto. O amor, ele é um conhecimento. Você conhece, você sabe, você tem entendimento. Mas praticar esse amor se chama sabedoria. Amor é conhecimento, mas praticar o amor é sabedoria. Porque tudo aquilo que eu disse até aqui já fez você entender que cuidar do outro, fazer algo pelo outro, é ser sábio no Senhor para ser abençoado. É assim que as portas se abrem para mim e para você. Se eu perceber a necessidade de alguém, ficar cheio de compaixão, como eu disse no começo, mas eu não fizer nada, aonde está o meu amor? Eu senti dó, eu senti compaixão, mas eu não fiz nada. Então eu preciso entender que se eu vi alguém em necessidade, o Senhor acredita que eu posso trazer o suprimento daquela necessidade. Eu preciso, é outra palavra que Jesus mudou hoje. As pessoas falam muito em empatia. No nosso local de trabalho, nas escolas, nas palestras. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. É o poder de poder se colocar no lugar do outro. E nós somos ensinados, inclusive nas escolas, a respeito disso. Sabe, queridos, empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Mas Jesus veio e alterou isso, ou seja, Ele mudou o nível. Como pastora, Ele evoluiu a empatia para compaixão. Porque compaixão é quando eu sinto, eu não só percebo. Eu não só senti uma pena daquilo que a pessoa está vivendo. Eu senti, eu não só fiquei no lugar dela, mas eu consegui sentir o que ela está sentindo no lugar dela. E isso me faz agir em favor dela. Sabe, querido, enquanto a empatia é se colocar no lugar do outro, a compaixão é você sentir o que o outro sente. E eu quero finalizar citando um texto que eu não vou ler, mas lá em Lucas 10, você pode ler essa história do bom samaritano. Quando aquele homem jogado no chão, ferido, passou lá um levita, um sacerdote, imagine aí um pastor e esses meninos que cantaram, os adoradores. Passou o pastor, passou os adoradores, passaram de largo, não encostaram. Mas alguém que não valia nada, que eram os samaritanos, passou, percebeu,
mas ele também sentiu as dores que aquele homem estava sentindo. E aqui eu aprendo algo: quanto mais você chega perto das pessoas, mais você não só percebe, mas você sente o que elas sentem e você se comove para ajudar. Você se levanta para ajudar. Mais do que um comover no seu coração, é uma compaixão que não permite que você fique sem fazer nada. E hoje, eu quero lançar um desafio para você. Sabe que desafio é esse? Amar pessoas é a expressão do nosso amor a Deus. Mas tem um desafio para esta semana. Olhe para quem está perto de você e diga: esta semana eu estou sendo desafiado. E você vai me ajudar a cumprir esse desafio. Deixa os meninos colocar aqui para mim o desafio. É o último slide. Encontre uma maneira de tornar visível o seu amor a Deus e ao próximo. Você vai encontrar uma maneira essa semana. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante à onda do mar. Vai, foi, acabou. Mas quem ouve a palavra e pratica, esse está se parecendo com ele. E nós vamos praticar essa palavra. Já, fique de pé, porque eu quero orar já de agora. Deus vai colocar alguém na sua mente, no seu coração,